Maravilha, maravilha, estamos ao vivo aqui. Primeiro, um prazer enorme estar com vocês aqui. A gente vai trazer um tema que particularmente me perguntam muito sobre, né, a dúvida de muitas startups, brasileiras principalmente, que estão fazendo esse movimento aqui para a Europa, mas também startups de outros lugares, não só do Brasil, que têm interesse em acessar fundos europeus. Então, sempre tenho essa pergunta, recebo essa pergunta, e hoje a gente vai trazer dois especialistas para falarem exatamente sobre isso, né? Falar um pouquinho quais são os incentivos, como que você acha o incentivo, como é que você sabe que a sua startup ela cabe no incentivo, cabe parte no incentivo, e um pouco desse processo também de aplicação. Pedir para a Milene e para o John trazerem também, se puderem, casos práticos ali que eles acompanharam, que eles viram, para trazer deixar muito tangível para cada um de vocês. E, naturalmente, as perguntas são muito bem-vindas, então fiquem super à vontade. Para levantar a mão, a gente vai depois chamando para perguntar, ou se não quiser abrir a câmera, não quiser falar no microfone por algum motivo, coloca no chat também a pergunta, e a gente vai endereçando aqui ao longo da conversa. Naturalmente fica muito mais dinâmico ali para essa conversa e para trazer mais informação relevante. Antes de começar, queria falar um pouquinho da Core Angels Atlantic. Então, a Core Angels Atlantic é um fundo de venture capital, mas a gente tem uma estrutura que lembra muito fundo de anjos. Então, a gente chama o investidor para próximo da startup, aquele smart money, né? A gente foca muito no smart. Então, os investidores eles se aproximam das startups, eles ajudam as startups para que a gente junto consiga crescer, tanto individualmente quanto também a startup em cada negócio dele. A Core Angels Atlantic tem como tese investir em startups brasileiras ou fundadas por brasileiros em movimento de expansão para a Europa. Então, esse é o principal drive que a gente tem. Então, por isso que a gente foca muito em temas relevantes para essa ponte, né? Brasil, Europa, preferencialmente via Portugal. A gente acredita que Portugal é justamente a porta de entrada para a Europa e a gente quer fomentar isso cada vez mais. Então, se você, startup que está aqui, ou que você está vendo essa gravação aqui em outro momento, tem interesse em aplicar para os fundos, para o investimento da Core Angels Atlantic, ou tem interesse também em conectar com a gente tem vários parceiros nessa ponte, Brasil, Europa, então fica super à vontade. Meu nome é Lucas Oliveira, eu vou ser o rosto que você vai ver da Core Angels Atlantic, e espero que não seja o último, mas eu vou ficar muito feliz de receber todos vocês e conhecer vocês. A gente está super animado aqui com as prévias do Web Summit, então se vier para o Web Summit também, fica super convidado para conectar comigo e a gente se conhecer. Aqui comigo, como eu falei, tem dois especialistas, tem o John e a Milena, que são da X3 Capital, que fazem todo esse apoio justamente para a aplicação, né, de fundos europeus, que ajudam desde o dia zero ali, para saber qual a possibilidade de financiamento, como acessar esses fundos, enfim, eles vão explicar um pouquinho melhor um pouco o que eles fazem, mas principalmente a gente tem um compromisso de trazer um guia prático aqui para que você saia desse webinar sabendo um pouquinho mais sobre como acessar fundos europeus. Vai saber todos os passos, a gente vai ver ao longo, cada jornada é diferente na interação com esses fundos, mas certamente você vai ter uma clareza muito maior de quando aplicar, o que aplicar e como procurar os acessos, os fundos e tudo mais. Então, sem mais delongas, só reforçar. Quem tiver pergunta, não quer abrir a câmera, não quer abrir o microfone, bota no chat, não tem problema, eu leio, eles leem também. Mas se quiser abrir a câmera e falar a pergunta, é muito melhor, então fiquem super à vontade. O webinar, a gente traz temas relevantes, traz uma agenda para ser cumprida, mas o mais importante é criar essa oportunidade contextualizada para que vocês interajam com esse conteúdo e vocês consumam na direção que vocês querem. Beleza? Então, sem mais delongas, muito feliz de estar aqui com vocês. John, Milena, a palavra é de vocês. Jamais vou cometer essa indelicadeza, Lucas, de deixar a Milena falar depois de mim. Primeiro as damas, né? Então, primeiro, obrigado, na verdade, a Core Angels Atlantic pela oportunidade de trazer um tópico tão interessante, relevante, impulsionador para as empresas. E Lucas, Maurício também, que nos prestigia com a presença. Muito obrigado. Milena. Olá, pessoal, boa tarde.
Bom, estamos aqui para falar um pouquinho sobre os incentivos, né, de Portugal e como ir para Portugal, como que a gente pode auxiliar vocês. Eu sou da área técnica, então, prazer. Deixo aqui a palavra para o John para fazer uma apresentação e se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, que estamos aqui para os auxiliar. Excelente. Então, pessoal, vamos direto ao ponto. Tá? Eu sou o Jonathan, como bem apresentado ali pelo Lucas, pela Milena. Eu componho a parte estratégica e comercial da X3 Capital. E, basicamente, tá? Não sei se vocês conseguem ver, está compartilhando a tela para vocês. Deem um joinha, Lucas, pessoal. Sim. Bacana. Então, vamos lá. Vamos ao tópico, né, o que interessa aqui. Desvendar fomento europeu. Primeiro é importante ressaltar o que vocês não podem esperar dessa apresentação. Isso não é um pitch comercial da X3 Capital, isso é um momento à parte, caso vocês queiram ter um pitch comercial, acham que isso é interessante, é um outro momento, isso aqui é para a gente realmente enriquecer o debate, trazer informações relevantes para que as startups, para que os clientes, os prospects da Core Angels Atlantic consigam ver essa possibilidade, esse oceano azul que é o ecossistema de funding e grants, sobretudo em Portugal e na Europa. Então, vamos lá. Aqui tem um QR Code, pessoal, caso vocês queiram acessar, fiquem à vontade, tem nossos contatos. Então, de fato, a gente quer focar na informação em si e enriquecer o debate. Inclusive, se vocês quiserem levantar a mão, algum outro colega da mesma área que tiver interesse em fomentar o debate, por favor, a intenção é enriquecer essa conversa. Tá? Então, a gente vai desenvolver em 3 momentos. Desvendar os fomentos europeus, entender que, por mais que seja difícil a gente prever quais são as candidaturas, os editais específicos que sairão, a gente consegue ver algumas linhas, algumas pontas soltas que podem nortear a nossa atuação dentro do ecossistema de funding. A gente consegue ver aquilo que pode ser fomentado pelo Estado. E que é importante ressaltar que não é uma política de governo, uma política de Estado. E que não é que a gente não está propondo nenhum tipo de bruxaria, de bola de cristal, é ciência e ciência do Estado. É importante a gente ver isso. E nos outros momentos a gente tem a parte prática do webinar, que é dar nome aos bois, que é entender quais são os fundings disponíveis e a que eles fazem jus. E, por fim, a aplicação. Não adianta nada eu entender como me posicionar nessa situação, não adianta nada eu identificar quais são os fundings aderentes se eu não consigo trazer ele para dentro da minha empresa, da minha startup. Então, são esses principais pontos. Então, aqui a gente tem as tendências, número 1, análise de tendências. Mais uma vez, pessoal, não é só esperar, né, de forma passiva, vai sair o aviso tal para a candidatura tal. Se você consegue ver para onde o vento está soprando, você consegue se posicionar e adiantar uma série de places, colocar debaixo da chuva para conseguir captá-la da melhor forma possível. E aí tem a idealização dos projetos. Importantíssimo, importantíssimo ter uma linha, um segmento naquilo que vai de encontro aos interesses e à agenda do Estado, no caso de Portugal, e dos Estados, no caso da Comunidade Europeia, esse matching com a agenda estatal e da comunidade. Então, eu estou falando de ESG, eu estou falando de impacto ambiental positivo, eu estou falando de desmaterialização das coisas, eu estou falando de integração de mercados, simetria entre eles, aí eu posso ficar aqui até amanhã, IoT, machine learning, inteligência artificial, a gente está cansado de ouvir sobre isso. Então, essas tendências dentro do seu negócio. E aí uma busca proativa. John, beleza, consegui aqui me posicionar, consegui integrar uma tecnologia, consegui integrar uma iniciativa que vá de encontro. Como é que eu encontro isso agora? Como é que eu encontro o aviso, a praxe dessa questão? Os avisos aderentes,
e análise de estratégia de percentual. E quanto você tem de caixa, quanto você tem de expectativa, porque nem todos os avisos são 100% a fundo perdido. Nem tudo é voucher. Muitas vezes é necessário que a empresa tenha um certo caixa, tenha uma certa estratégia para dar em contrapartida. E, enfim, essa análise crítica, inclusive a Core Angels auxilia bastante os parceiros para essa análise mais estratégica. E a aplicação, né? Beleza, tá aqui a faca e o queijo, como é que eu faço agora? Aplica, fazer a candidatura, ver os termos técnicos, entender, eu estou me policiando para usar o português brasileiro, mas entender a candidatura, os avisos ou o edital, quais são as minúcias, até o acompanhamento. Então, esses são os pontos em comum, tá, entre todos os avisos. E aqui vamos começar, de fato. Desvendando as tendências, entendendo antes de sair o edital, sem bola de cristal, sem bruxaria, mas com muita ciência do Estado. Afinal, existe almoço grátis. O Estado, ou o funding, ele é simplesmente dado de graça. Muita gente já esperando que eu fale, não, eu vim aqui quebrar este mito, existe sim almoço grátis. A verdade, pessoal, é que não. Não existe almoço grátis. Tá? Então, qual é o preço desse almoço dado pelo Estado? O que ele pede? E por que é mais interessante a gente diversificar as fontes de fomento? Não só buscar na iniciativa privada, não só buscar nas aceleradoras. E, veja bem, eu não estou conflitando, você pode buscar em todas, concomitantemente. Mas por que o Estado é uma opção? Primeiro ponto, equity, a participação. O que o Estado pede de volta? Você execute aquilo que você propôs. Não é nada demais. Você execute aquilo que você propôs a ser executado. E o que o Estado ganha com isso? Ou os Estados, ou a Comunidade Europeia? Depende da agenda. Então, se a gente está falando de aquecer o Estado português, e aí, se você lê o jornal, você entende que o jovem português ou o jovem europeu, a depender do seu Estado, quando forma, já até compra uma passagem da TAP para ir para algum lugar mais aquecido, e o governo português com uma tentativa de reaquecer o mercado local. Tem iniciativas que a gente vai mostrar daqui a pouco, de forma mais prática, para manter essa mão de obra extremamente qualificada, que é a mão de obra portuguesa dentro de Portugal. O Estado ganha uma qualidade, um recurso humano extremamente qualificado, mantido dentro do solo português. Então, o interesse do Estado para que ele te dê esse fomento. Número 2, impacto ambiental. Nós vemos aí todas as linhas de aceleração, todas as verticais da comunidade europeia, tendo essa conversão para impacto ambiental positivo. Então, anotem essa, impacto ambiental positivo, sustentabilidade é uma tendência fortíssima na União Europeia, na Comunidade Europeia, Eureka, Horizon, todos esses editais, essas candidaturas, esses avisos, têm essa convergência para esse tópico. Tá? E o digital. Então, quando o Estado ele tem todas essas, o Estado português ou o Estado europeu, tem todas essas vertentes, essas verticais dentro de uma iniciativa, ele ganha, além de espaço e fomento dentro da União Europeia, a gente está falando de dinheiro propriamente dito, ele também fomenta o próprio ecossistema, o próprio mercado. E aqui a gente tem aquela compreensão de que o mercado ele é sim de propriedade do Estado. Então, existe um almoço grátis? Não, mas ele custa muito menos quando trazido de fomento estatal. Vamos lá. Pessoal, preparem os prints aí. Dedo no print, porque agora a gente vai entregar. Desculpa, nem vi. Tem alguma questão, alguma observação? Não vi aqui no chat. Acho que não, né? Então vou seguir. Preparem o print, que é o momento da gente entregar alguns e até mostrar de forma prática, tá, como que se dá essa análise de tendência. Primeiro, o clássico Startup Voucher, e aqui eu trouxe o Green and Digital Products.
São produtos verdes e digitais. O que significa isso? 30 mil euros, 100% fundo perdido, é um voucher. De fato, tá? Sobre aquela ideia de voucher, é o que acontece aqui, que é entregue para as empresas dentro desse conceito específico. Olha que coincidência, impacto ambiental e sustentabilidade. Então, um impacto que tenha, uma iniciativa que tenha o green gritante no seu core. Digitalização das coisas. Então, se você consegue digitalizar algo que outrora era físico, se você consegue trazer essa noção de digital para dentro da sua startup, para dentro daquilo que você já faz, ponto positivo. E, óbvio, integração entre os mercados. Esse voucher é dado para empresas dentro do ecossistema europeu. Não dá para empreender fora da Europa puramente com CNPJ e receber esse voucher. É importante ressaltar isso. Então, olha só, tudo que eu disse no momento anterior de desvendar as tendências, as linhas em comum, estão abordadas como exemplo do Startup Voucher. Esse é um. Tá? Ativar. Estou falando do IFP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal. A primeira pergunta que nos fazem, né, Milena? Tá, eu quero contratar em Portugal. Como é que eu faço? É tão burocrático, o salário é tão difícil, é um país novo para muita gente, ou na comunidade europeia é uma comunidade tão nova, está chegando, ainda que com todo o suporte que você chegue, é desafiador, né, chegar em um lugar diferente. Contratação é, sim, um ponto importantíssimo, recurso humano, capital intelectual e, sobretudo, o aumento da firmeza desse capital dentro dos estados que eles propõem. Aqui a gente tem 65% de bolsa estágio pelo Ativar, 18 vezes o IAS. Para quem não sabe, o IAS ele é um indexador social, e aqui coloca 18 vezes o IAS, porque a gente tem um período até para garantir a empregabilidade daquele colaborador. E depois, bônus, essas coisas todas. Então, mais um ponto em comum. Busca por empregabilidade. E aí, aumento do emprego qualificado, não é de graça, mais uma vez, o interesse do Estado ou dos Estados. E, sobretudo, falando aqui de Europa, tá, pessoal? A simetria, essa busca, a gente sabe que igualdade, na raiz do termo, é impossível, só no céu ou no outro lugar. Tá? Mas a gente está falando de uma simetria entre os Estados. Então, se Portugal está mais para lá, a comunidade puxa um pouquinho. Se a Alemanha está um pouco mais para lá, puxa-se um pouquinho. E é essa a grande ideia aqui. Aumento do emprego qualificado dentro de Portugal também, porque nós sabemos que existe uma mão de obra extremamente qualificada e que pode gerar muito fruto dentro de Portugal, per si. E a manutenção do capital intelectual no mercado português. Então, existe uma série de aparato de interesse, de agenda, para que isso seja fomentado, sim. Portugal 2030. É um pássaro, é um avião, não, Portugal 2030, com todas aquelas raízes, editais, fomentos, incentivos diretos e indiretos. Tá? E aqui eu trouxe só o inovação produtiva, porque muitas empresas têm a estratégia binária, startups que chegam e falam, tá, me posicionei, tenho aqui tudo isso que eu mencionei anteriormente, mas eu só quero receber e desenvolver a partir disso. Beleza, mas você já pensou no seu cliente, como você consegue oferecer a sua solução e, em contrapartida, entender que a sua solução pode ser piloto de uma inovação no cliente? Exemplo, inovação produtiva. São 10 milhões de euros de dotação, 40% a fundo perdido, são projetos mais robustos por natureza, e que têm impacto ambiental e sustentabilidade, reforço da competitividade e melhoria na capacidade produtiva como um todo. Então, vamos supor que a sua startup tenha lá uma solução de digitalização das coisas.
Vou dar um exemplo prático. Eu não posso dizer o nome, mas quem é do Brasil vai identificar, que eu assinei o NDA, tá? É uma empresa que facilita o acesso de realidade aumentada, realidade virtual, a exames médicos. Então, tive a oportunidade de testar, claro, até para ter acesso mais empírico ao projeto. Você tem acesso ali ao exame em si. Ao invés de ficar com aquela placa, minha esposa é médica, então eu escuto essa reclamação diariamente da falta de nitidez em alguns exames, consequentemente, a dificuldade do profissional de saúde em conseguir aquilo. Essa empresa chegou com uma solução na Europa, em Portugal, através da nossa empresa, de outros parceiros, que digitaliza isso. Então, o médico coloca a realidade virtual e consegue utilizar de uma forma muito mais real, né, muito mais fácil, mais nítida, as suas habilidades ali para colher os dados necessários e fazer o acompanhamento médico. Ok. O que essa startup conseguiu? Ela conseguiu empoderar o cliente, o hospital, ou as empresas de hardware que compram dela, e a partir disso, fortalecer o próprio discurso comercial para que essa empresa conseguisse captar e utilizasse a sua solução como ponte. Então, não é só cheguei, venha a mim funding, não. Você consegue se posicionar no mercado europeu para também agregar esse discurso comercial. Isso é importantíssimo. E falando de Europa, para não falar só de Portugal, a Europa tem frutos interessantíssimos a serem explorados. O EIC, o European Innovation Council, Accelerator, que é o último que saiu, também traz as mesmas tendências. Olha só como é que a coisa se repete. Né? Hoje, né, se a gente falasse disso há 5 anos atrás, ou falasse disso no Portugal 2020, nós teríamos outra linha, né, outra ideia. Então, até 2,5 milhões de euros, o percentual depende, e aqui nós estamos a falar de inovação disruptiva mesmo. Eles chamam de game changer. Né? E aqui, mais uma vez, o ponto do almoço gratuito. Nós chamamos de Estado pelo Estado. Zero equity. Aqui o Estado não empreende. Ele te dá para que você empreenda com seus aceleradores, com seus parceiros e, consequentemente, gere tudo que você vai gerar de impacto positivo naquele ecossistema. Ok? Por fim, que a gente desvendou bastante os pontos. Como que a gente faz essa busca? Fala, John, tudo bem, minha startup tá bacana, eu consegui me posicionar em todos esses parâmetros, todas essas linhas, todas essas tendências que a Europa se posiciona. Então, o que a gente vê muitas vezes em consultora X, Y, Z, ou até mesmo internamente, é a forçação de barra. Estou falando, não, eu tenho aqui um projeto de fino, de café, então eu vou defender o ID desse café de uma forma forçada. Não é necessário, desde que você entenda as tendências e se posicione previamente aquele aviso. Então, não é necessário retoricamente forçar nada, desde que você entenda isso aqui. Entendeu? Se posicionou, a busca por esses avisos. Como que se dá? E a gente está falando de exclusividade, não é um pitch comercial. Inclusive, em primeira mão, viu, Lucas, Maurício, a gente está anunciando uma ferramenta nova para busca e auxílio das empresas que querem ter acesso. E ela é gratuita, não tem nenhum custo. Que é uma busca constante, 24/7. Então, se FINEP no Brasil está com essa mania agora de lançar 18 horas de sexta-feira um deadline, um edital específico. Está todo mundo no bar, pelo menos lá em Minas Gerais. Está todo mundo... É sexta-feira, né? Passou das 2, quem fez. Quem não fez, só a segunda, e tem um edital. Nesse sistema, nós não perdemos nenhum tipo de pop-up. O matching perfeito com o perfil da empresa e não só isso. A variável momento da empresa. Porque sua empresa, sua startup, tenha lá caixa, tenha lá a vontade de internacionalizar, tenha uma iniciativa aderente com o mercado e com o futuro.
mas quer segurar um pouquinho, quer sentir, quer ter aquele tato no mercado europeu, e tem esse momento, a gente respeita isso nessa busca para pegar, por exemplo, só candidatura 100% a fundo perdido, não mais. E a gente aprende, né? O próprio robozinho aprende com isso. Então, não é só um machine learning, a gente chama de Kaizen, que é melhoria contínua. Eu não quero nem entrar no mérito teórico, se é ou não machine learning, inteligência artificial. E aí, informação rápida, candidatura rápida, dinheiro mais rápido. Quem fica por último, e aí eu estou falando de startup voucher, por exemplo, a gente sabe que até acabar a dotação. Se você submeteu depois, meu caro, minha cara, você vai ficar para depois, e muitas vezes o edital, o deadline vem, fecha, e você fica sem, fica para a próxima tranche. Então, se você consegue aplicar de forma rápida, você garante aquele seu benefício. A pergunta é, tá, como é que vocês conseguem? Como é que se consegue hoje na Europa? Nós não somos exclusivos, enfim, a sua consultora aí, ou seu parceiro. Inteligência artificial. E aqui nós temos o nosso robozinho, o nosso sistema, que faz essa busca contínua nos sites de fomento, e eu já vou te passar quais sites você deve olhar. Painel de fundos europeu. Qualquer Google que você der agora, eu até fiquei com vergonha, tá, de colocar aqui o painel em si, porque é nítido e notório em qualquer página. Se você colocar painel de fundos europeus, você tem acesso a toda a lista. E agora nós temos o painel de avisos portugueses, do Portugal 2030, do Compete 2030, de toda aquela regionalização. Lá você consegue filtrar por região, você consegue filtrar por dotação, por quantidade de dinheiro, por percentual, por iniciativa. Então, nesses dois, o painel dos fundos europeus e o de avisos portugueses, você tem uma lista completa e que eu vou jogar mesmo para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Para que vocês consigam ter acesso a isso. O que a gente, a consultoras em geral, faz é otimizar esse acesso. Fala, pô, tô sem tempo. A gente pode te auxiliar e de forma muito tranquila, nós, em termos gerais, tá? Mas está tudo lá. Está tudo lá, público, para todo mundo ter acesso. E aí vem a parte da aplicação. Eu gosto muito de tecnologia, de inteligência artificial, de IoT, mas nós ainda não chegamos em um ponto que dispensa a atuação da equipa da Milena. Então é necessário sim um cuidado da sua equipe, ter essa análise mais clara em relação àquilo que você quer, aquilo que tem, pegar conselhos, entender o seu projeto, fazer essa análise minuciosa, para que a gente consiga aplicar de uma forma mais cirúrgica, mais assertiva, e ter aquilo que todo mundo quer, que é a aprovação, que é o ok, que é conseguir esse dinheiro dentro da sua empresa e, claro, dar esse boost dentro daquilo que você planeja. Então, é isso, tá? De uma forma bem sucinta, são 7 slides. Opa, Lucas Oliveira. Então, eu tenho umas perguntas aqui. Claro. E também, os convidados, fiquem super à vontade para fazer pergunta, abram as câmeras, abram o microfone, perguntem ou botem no chat. Como eu falei no começo, né, esse conteúdo tem uma agenda, mas na prática é para a gente gerar uma conversa em cima desse tema. E quanto mais prático for essa conversa, melhor. E a gente consegue ser mais prático com o input de vocês também nessa conversa que a gente está tendo aqui. E caso você esteja vendo isso gravado, manda pergunta para a gente. Tem meu e-mail, tem o nosso LinkedIn, tem o nosso YouTube, enfim, fica à vontade para interagir com a gente também, que a gente vai te responder na medida do possível. Eu tenho uma pergunta aqui, John e Milena. Qual que é o principal risco dessas aplicações? Risco em qual termo, Lucas? Você fala na aplicação em si ou no sucesso dela? Nos dois. Tanto na aplicação em si, que pode ser questão do tempo, quanto talvez você não consiga comprovar o dinheiro e não receber esse reembolso. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esses riscos aí. Todo mundo precisa ficar atento para a aplicação.
Muito boa pergunta, tá, Lucas? Eu vou pedir até para a Milena colocar em um segundo momento, eu vou falar de forma ampla do risco na aplicação e do risco do insucesso dela. Milena, se quiser dar um parecer mais técnico desse acompanhamento do pedido de reembolso em caso de reembolso, ou do pedido de pagamento em caso do voucher, e de como isso é acompanhado, também seria bem-vindo. Vamos lá. Primeiro, da aplicação, o risco é o insucesso. E só não se paga ao Estado por essa aplicação, diferente de alguns outros modelos de negócio, de outros fundings privados, aceleradoras e tudo, e não é só comparando nesse quesito, Fernando colocou, mas só concluindo o raciocínio, mas o resultado, o risco é o insucesso. Como eu coloquei naquele slide, Estado pelo Estado, não tem equity. Então, o mais que pode acontecer ali, o risco é uma quebra de expectativa em relação a um planejamento que sua empresa tenha. Então, poxa, eu contava com aquele dinheiro, mas não aconteceu por X, Y, Z. Então, uma quebra de expectativa. Em caso de insucesso, tá, é necessário, esse é o ponto principal da pergunta, é necessário um acompanhamento muito minucioso, seja da sua contabilidade, então faça as pazes com sua contabilista em Portugal, com seu contador, ou quem estiver te apoiando, porque não há multa, salvo casos específicos, em que você já tenha recebido dinheiro, tenha utilizado de uma forma não comprovada, de uma forma incorreta, para usar um pouquinho do português mais sutil, e que não tenha comprovado aquilo de uma forma viável, segundo a candidatura, o edital. Então, não há multa, não há juros, não há mora, desde que você comprove isso de uma forma acompanhada pelo seu contador. Agora, lá na frente da submissão, é só o risco do que pena, não deu certo. Milena, na parte prática, você consegue dar um parecer um pouco mais pé no chão do dia a dia, no chão de fábrica? Claro, claro. Uma vez o projeto aprovado, né, a gente vem para a fase de acompanhamento. E qual que é o risco no acompanhamento, né, na execução do projeto? É não executar. Então, se a empresa ela foi aprovada, ela, claro, ela vai executar o projeto e a gente vai comprovar que esse projeto foi finalizado e foi feito e toda a parte técnica. Em caso de não execução, aí a gente tem aí alguns juros, alguns dinheiro para devolver, enfim. Mas o objetivo não é esse, né? Uma vez o projeto aprovado, a gente vai ter dinheiro, a gente vai conseguir executar esse projeto e fazer acontecer. Legal, ótimo. Eu acho que tem 2 pontos, comentando em cima. O primeiro, para as startups, não contem com esse dinheiro para a expansão de vocês. Né? Tem o risco também de demorar muito para ser aprovado, tem risco, como o John trouxe, de não ser aprovado. Então, esse é um projeto, mas não contem só com esse dinheiro, só com esse plano, para você fazer crescer a sua startup. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação à não execução, e aí uma dúvida que eu tenho adicional, Fernando, sei que você perguntou aqui, eu vou direcionar, mas esses fundos geralmente são reembolsos, que você comprova que você gastou o dinheiro, né, que você teve esse gasto, depois você pede o reembolso, ou são fundos que são adiantados para a execução de um projeto? Excelente, excelente. Lucas, tem os dois, tá? Startup Voucher, por exemplo, e aí também fazendo uma ponte com a pergunta do Fernando, obrigado pela pergunta, Fernando. Os pré-requisitos são: a empresa, a startup, tem que ter menos de 10 anos. E tem que ter aquelas linhas, as tendências que eu mencionei. Aqui, voucher, Green and Digital Products, o seu projeto tem que ser verde, uma iniciativa sustentável, e tem que ser nesse termo de digitalização. Nesse caso, Lucas, ele é um fomento enxertado na empresa, não é um pedido de reembolso. Então, é um voucher. Está aqui. Lógico que isso sai de acordo, inclusive, Milena, se quiser trazer os períodos específicos em que a gente consegue fazer esse pedido de pagamento, isso é importante. Mais uma vez, eu trago a questão do Portugal 2030, que tem uma série de outros avisos em que a gente consegue encaixar pedidos de reembolso. É um grande pedido de reembolso naquilo que você já executa, então a importância
de um planejamento estratégico prévio para que você não seja pego de surpresa. E pessoal, sejamos realistas, como o Lucas bem colocou, é necessário contar com a possibilidade de reprovação em um ou outro. Lógico, a gente não quer isso, nenhuma empresa quer, faça você sozinho, com a grande consultora, ou com a consultora que acabou de abrir, ou com um outro parceiro. Né? A gente tem que contar com essa possibilidade uma vez ou outra. Portanto, é importantíssimo ter essa estratégia de mercado em si. Não é só colocar sua empresa lá, abrir em uma aceleradora, em um centro de pesquisa e esperar o funding chegar para depois operar. Já comece de uma vez. Então, esses pedidos de pagamento, Lucas, por mais que seja um pedido de reembolso, a gente consegue antecipar esses pedidos de pagamento de forma mais contínua. Então, para que a empresa tenha algum tipo de respiro até que esse dinheiro seja totalmente colocado dentro da empresa. Então, respondendo sua pergunta de forma mais direta, Startup Voucher e alguns outros, principalmente da comunidade europeia, dinheiro dado na hora. A maioria dos outros, por exemplo, Portugal 2030, tem aquela gama enorme, reembolso com pedidos de pagamento ao decorrer do projeto. Maravilha, está super claro. Fernando, eu vou ler sua pergunta aqui. Se quiser também abrir o microfone, abrir a câmera e perguntar diretamente, é sempre um prazer, tá? Fica à vontade. As condições necessárias, João, acho que você passou, mas enfim, se você quiser passar um pouquinho mais geral, mas acho que você passou um pouco, né? Entendi que cada incentivo, cada oportunidade tem sua condição específica, né? Tem algumas tendências maiores, mais macro, né? A questão do verde, né? Da transição energética, de impacto e sustentabilidade, são veias mais macro, mas eu entendi que cada um tem sua peculiaridade. Eu já vou conectar com a segunda, que é quanto tempo, em média, leva para análise e aprovação de uma candidatura. Acredito também depende, mas, enfim, se puder passar, talvez, o mais rápido e o mais comum, né, o mais popular, e depois o mais robusto, seria legal para a gente ter esse panorama. Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão de euros. E eu vim preparado para ela, viu, Lucas? Já contava. Imagine que é o nascimento de um bebê, média de 9 meses, tá? 1 ano. Inclusive, eu nem trouxe CIFID aqui, que é um incentivo para elisão fiscal, né? Porque as empresas aqui, por mais que não seja o nosso ICP, na X3, a gente trabalha mais com média empresa e grande empresa para CIFID, não tem um imposto a pagar. Mas a média dada pelo governo português é de 1 ano até aprovação, 9 meses, para ser mais realista. Estava em tramitação, tá, no legislativo português, esse texto que colocava ao Estado um limite de 60 ou 90 dias. Milena, você lembra exatamente? Que tinha um deadline bem específico para o governo português para dar a resposta. 60 dias úteis. 60 dias úteis, não corridos. Obrigado, Milena. Na prática, a gente sabe que isso atrasa um pouquinho. Né? Na prática, a gente está falando de prática. Mas existe já esse texto em tramitação de que 60 dias úteis você tem um go, no go. Tem um ok ou tente na próxima. Mas é isso, Lucas. Esses são os prazos. Maravilha. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Conversa um pouco com o ponto que o Fernando trouxe das condições, que eu recebo muito essa pergunta, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Eu entendi que cada incentivo tem uma característica, tem um objetivo, mas, enfim, de maneira geral, eu vou perguntar e você tenta me responder. Para acessar esses fundos, eu preciso trazer minha startup para Portugal? Ou eu posso aplicar do Brasil? O que eu tenho que ter aqui? Como é que funciona isso? Muito bom, muito bom. Tem que levar, porque lembra da agenda do Estado, que é fomentar e gerar simetria. Simetria não é legal, mas gerar essa simetria na comunidade europeia. Já existe, a gente tem que lutar contra. A gente não, né? Dentro do nosso limite, mas a gente está falando da comunidade europeia como um todo. Então tem que ter, assim, um NIF, né, que é o CNPJ europeu, e aí Portugal se mostra uma grande mãe por uma série de benefícios com o Brasil, benefícios tributários e fiscais, inclusive, que você não teria se não fosse uma startup brasileira.
além do mercado em si, por mais que a gente tenha essa dificuldade, inclusive alvo de muitas piadas de dois lados, né, com a língua portuguesa, tem essa facilidade de mercado, o mercado já pré-aquecido por outros brasileiros que empreenderam e abriram caminho, é necessário ter um NIF europeu, um NIF, um CNPJ lá, porque eles querem fomentar, né, o dinheiro vem para gerar o mercado daquela região. Então é fundamental que se tenha um NIF começado com 5 ali para conseguir captar esse dinheiro. Entendi. Mas aí só precisa ter o NIF e eu já consigo aplicar. Não preciso trazer minha operação para cá, não preciso trazer todos os meus funcionários para cá. Qual o mínimo que eu preciso ter aqui em Portugal para conseguir já pensar nessa questão dos fundos? Quem sabe eu estou no Brasil ainda, não estou tão certo se eu vou avançar para a internacionalização ou não, mas eu quero explorar essa possibilidade desses fundos. Ou eu sou uma startup que está ligada mais a pesquisa e desenvolvimento, estou num TRL mais baixo, e eu quero começar a pesquisar um pouco sobre isso. Qual que é o mínimo viável que eu preciso ter aqui na Europa para poder acessar esses fundos? Boa. Mínimo viável. Primeiro, a gente falou do NIF. Você precisa institucionalizar, fincar sua bandeira na Europa. Esse é o primeiro ponto. Em termos de operação, depende da sua estratégia. Tá? Se você já quer dar um passo a mais, você pode já dar um passo a mais na sua operação aqui. Se não, você fala, não, vou sentir o mercado, respeitando a soberania de cada startup aqui presente, tá? Mas é extremamente recomendável que você sinta o mercado, sim, inclusive com o apoio da Core Angels, de outros parceiros que vocês têm, para que vocês entendam o quão vendável, como é a penetração desse produto no mercado português e europeu, e a partir disso nós temos a necessidade de colaborador. Por isso eu trouxe necessariamente o Ativar, o IFP. É importante ter colaboradores em terra portuguesa, porque mais um ponto em comum e que eu não abordei, obrigado pela pergunta, Lucas, esses fundings são necessariamente indexados o quanto você emprega em Portugal ou se emprega em Portugal. Então, colaborador, recurso humano, é importantíssimo para o Estado olhar para você e falar, opa, tem coisa acontecendo ali. Não é só uma empresa fantasma com o NIF ali aberto para receber funding. Então, uma operação viável, que seja justificável do ponto de vista de mercado. A contratação, ainda que seja a contratação sua, tá? Colega startupeiro que está chegando aqui, como eu, como muitos nossos, ainda que seja a sua própria contratação, mas mostre uma operação real. Então, contratação de recurso humano, abertura do NIF, converse com sua contabilista, seu contabilista. Tenho certeza que o Lucas, o Maurício, a Core Angels tem vários para recomendar. Se quiserem também recomendação, tem um monte aí de confiança que já tem esse trabalho, para que vocês tenham uma operação contabilisticamente comprovável, recurso humano contratável e contratado, e um NIF rodando dentro do regime fiscal e contábil legal. Legal, maravilha. Se tiverem alguma pergunta, fiquem super à vontade. Maurício, por favor. Sim, primeiro queria dar parabéns para Jonathan e Milena, pela X3, realmente estes assuntos, é importante, né, fazer clareza, né, porque se escuta muito, mas achei bem, né, de uma forma bem simples, né, a explicação. Eu queria perguntar para vocês se existe uma estatística, um histórico, para saber mais ou menos a percentual de aprovação ou de não aprovação nestes programas. Pois é, excelente. Primeiro, muito prazer falar com você de novo, Maurício. Obrigado pelos cumprimentos. Essa pergunta, sim, é possível a gente fazer um levantamento desses dados de aprovação de uma forma macro. É um dado público, sobretudo em relação ao CIFID, por ser uma redução fiscal, o próprio Estado tem que justificar para a população, para a sociedade, o porquê está dando essa elisão fiscal para tais empresas, mas o específico a gente não consegue porque diz respeito ao sigilo de cada empresa. Então, é possível a gente ver o número de uma forma macro. Se você for, fica aqui já uma dica, tá, pessoal? Acessem o Portal das Finanças. Lá você vai ter acesso a absolutamente todo o número. Para quem gosta de planilha, de Excel,
vai se divertir horrores, porque tem todos esses números lá muito bem indexados, muito bem trabalhados, inclusive pelo seu nicho. Então, se você está em biotecnologia, tem lá um nicho de biotecnologia, e você consegue ver o nível, o índice de aprovação, mas de forma específica, a gente não consegue mensurar porque diz respeito ao sigilo de cada empresa. Enfim, é isso. Tá? Então, de forma macro, a gente consegue através do portal das finanças. Legal, ótimo. Até fazer uma pergunta de follow-up em relação a essa pergunta do Maurício. Olhando aqueles 4 que você levantou, provavelmente tem algum fundo que, não vou dizer que é mais fácil você ser beneficiado por ele, mas que tem um processo talvez um pouco mais rápido, e vocês observam, pela experiência que vocês têm, que mais startups e empresas são beneficiados, e outros que são muito mais específicos, mais burocráticos, talvez sejam mais difíceis esse acesso. Você consegue navegar um pouquinho sobre isso? Por exemplo, Startup Voucher tende a ser um pouco mais rápido e mais fácil acessar, enquanto o da Europa, o acelerador da Europa, é um pouco mais burocrático. Enfim, se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que ajuda a nossa audiência a entender qual que eu olho primeiro. Eu não conheço nada disso. Qual que eu olho primeiro? Qual que talvez seja o quick win ali, o mais fácil de eu começar a engatinhar nesse tipo de benefício? Porque a gente vê que tem algumas linhas centrais, né? Por exemplo, o impacto ambiental e sustentabilidade tem no primeiro, tem no terceiro, no quarto pode ter, se você tiver uma inovação disruptiva ali ligada a isso. Enfim, então tem algumas zonas cinzentas ali, se eu pudesse trazer um pouquinho disso. E eu vou conectar com uma outra pergunta. Se eu saio aqui desse nosso webinar, eu sou uma startup, eu saio do webinar agora, o que eu faço? Saí agora. Falei, cara, acho que faz sentido. Eu queria saber um pouquinho mais, eu queria dar os primeiros passos aqui para me imaginar lá na frente, daqui a 9 meses, o bebê nascendo e recebendo esse valor. O que eu faço amanhã, o que eu faço hoje, depois desse webinar? E aí, adicionalmente, se vocês puderem compartilhar, por favor, no chat, esses endereços que vocês citaram, seria ótimo, tá? Para não dar nenhuma confusão de digitação e o pessoal não conseguir acessar. Um monte de pergunta, Jonathan e Milena, desculpa. Vamos lá, vou pedir um favorzão para a Milena, que é muito mais técnica do que eu. Milena, se você puder, concomitantemente aqui a resposta, digitar aí no chat para o pessoal, por gentileza, os sites que eu mencionei, o Portal dos Fundos Europeus, o Portal de Avisos Portugueses, o que o Maurício perguntou das aprovações, né, de cada Portal das Finanças, onde a gente consegue ver quantos aprovados, quantos em análise, para a gente ter essa noção um pouco mais tangível, como sugeriu o Lucas, seria show de bola, viu? Porque o pessoal já ia acessando, tirando dúvidas. Respondendo, Lucas, obrigado, Milena. Lucas, sim, não vou ficar em cima do muro não, tá? Não vou ficar, vou te falar exatamente como é que funciona na prática. O Startup Voucher, ele tem essa proposta de celeridade. A gente tem aqueles dados, né? Tanto por cento de startup não continua depois do primeiro ano, X% quebra antes do 5º ano. Então, por entender o Startup Voucher que existe essa celeridade nesse tipo de empresa com teor tecnológico muito maior e com todas as características que tem na startup, eles também agilizam. Tá? Isso é bom, por um lado, pela maioria dos lados, porque você recebe de uma forma muito mais célere a análise e, consequentemente, se aprovado o dinheiro. E, por um lado, é ruim. Qual lado? A dotação acaba rápido. Então, quem não chegou primeiro e não bebeu água limpa, não vai nem beber água suja, não vai beber água nenhuma, tá? Porque acaba. Então, eu coloquei até em uma ordem, uma escala de complexidade e tempo, para que vocês tenham aqui uma análise visual de como funciona. E aí, respondendo a segunda pergunta. Tá? Então, a primeira está aqui, a escalinha. Complexidade do que buscar, e buscar com celeridade. O que fazer depois? Pô, legal. Jonathan, Lucas, Maurício, Milena, gostei. E agora? O que eu iria sugerir é leia o QR Code aqui, fale conosco, fale com o Lucas, fale com o Maurício, fale com sua contabilista, seu contador, sua contadora.
para que vocês tenham, cadê? Esses 3 passos muito bem desenhados. Análise da tendência que pode ser trabalhada dentro da sua empresa hoje, dentro da sua startup hoje, para que você se posicione melhor para receber esses fundos. A busca proativa, me posicionei, agora deixa eu levantar a cabeça, como a gente fala no futebol, né? Deixa eu ver o que tem por aqui. Analisou e, por fim, a aplicação. Saiu daqui, conversa com o Lucas, com o Maurício, comigo, com a Milena, pelo QR Code. Tem ali um botãozinho de contato por WhatsApp, se vocês preferirem. Tem o nosso site, tem LinkedIn, caso vocês queiram. O Lucas também sempre disponibiliza os contatos, o Maurício. Para que vocês tenham essas 3 etapas muito bem desenhadas para o perfil de cada empresa. Eu sei que ninguém entende melhor a sua empresa do que você mesmo, então não adianta eu colocar regras, tem que ser assim ou tem que ser assado, porque é necessário uma minúcia em cada etapa da sua startup, né? Legal, aqui o Lucas colocou o LinkedIn dele. Sim. Maravilha. Não, acho que é isso. E aí, comentando aqui em cima, acho que para analisar a tendência, esses sites, você começa aí, e essa explanação também, você começa a entender um pouquinho para onde que está olhando, né, o continente e o país, e você começa a ver como que a minha startup, meu projeto, conversa com isso. Então, estou apontado para que direção exatamente? Em que eu encosto? E aí depois, também pelos sites, você consegue ver os editais abertos, consegue entender um pouquinho melhor e começar a mapear qual que encaixa mais comigo. E aí, certamente, entender a complexidade de aplicação é super importante. Então, olhem também para a complexidade, talvez comecem com o mais simples, para você aprender, você começar a engatear, entender um pouquinho como é que funciona esses benefícios, e aí você vai aprendendo ao longo. Então, eu acho que dessa maneira dá para dar os primeiros passos. Obviamente, como o John e a Milena trouxeram, né, a gente está super disponível para ajudar. Enfim, o nosso fundo está nessa ponte, né, e tem todo o interesse que vocês se desenvolvam aqui na Europa, vindos do Brasil. Então, acho que do meu lado, eu não sei se acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta, não sei se tem alguma pergunta aqui no chat. De qualquer forma, John e Milena, eu queria pedir para vocês darem uma palavrinha final, enfim, e queria agradecer muito a participação de vocês, acho que foi muito rico, é um tema que eu escuto muito, então, a próxima vez que eu escutar, eu vou mandar o link dessa live aqui para a pessoa ver, então, e é um tema importante, né? A gente, ainda mais startups que vêm do Brasil, que talvez venham de um outro contexto, né? Conseguir já navegar desde o dia zero nesse tipo de fomento, pode ser um diferencial muito grande para a sua startup. Não contem com isso, mas se a aplicação for bem sucedida, certamente pode alavancar e representar um ganho de mercado ou desenvolvimento de produto interessante para vocês. Então, enfim, do lado da Core Angels Atlantic, eu agradeço muito a presença de John e Milena pelo conteúdo partilhado. Eu queria que vocês dessem umas palavrinhas finais para os nossos convidados e a gente fecha o nosso webinar. Obrigado. Deixa eu entrar rapidinho, é importante lembrar, né, e é uma informação bem interessante, que nos próximos 12 meses estão previstos 12 bilhões de euros de incentivos em Portugal. Então, acho que é um dado bem importante para a gente ter em consideração em pensar em abrir a empresa em Portugal, né? Portugal aí é a porta de entrada de qualquer empresa na Europa. É isso. E, pessoal, o sotaque não mente, eu sou mineiro desconfiado e estou aqui. Então, se você tem qualquer desconfiança em relação a esse perk, que é de fato dado para incentivar o mercado, não é de graça, como eu disse, tem toda essa questão do que você já gera na sociedade, como um todo, como impacto com a sua empresa, porque de fato acontece. Então, eu quero trazer esse voto fatídico, que existem programas e projetos para que isso que você tem em mente, para que esse sonho que você traz consigo, aconteça também na Europa. Então, use e abuse desses incentivos. Nós estamos aqui, mais uma vez, agradecendo o convite da Core Angels Atlantic, ao Maurício, ao Lucas. Estamos aqui para auxiliá-los. Então, contem e contem e contem conosco, tá bom? Os contatos estão aqui e disponham. Maravilha. Obrigado, pessoal.
Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Um abraço.